E aí, pessoal, joinha? Vamos lá então para a nossa próxima aula de geografia, aula sobre Europa, Ásia e Oceania, relevo e hidrografia. Nós vamos continuar falando daquilo que estávamos já comentando. Falamos um pouquinho já sobre a hidrografia, falamos alguns rios bem importantes, né? Falamos um pouco sobre as planícies, os planaltos, algumas regiões montanhosas da Europa. E agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre a hidrografia e envolver também a Oceania aí no nosso tema, tá ok? Sobre os aspectos e as paisagens naturais desses continentes, tá? Para vocês me acompanharem, peço que peguem o livro de vocês, a apostila, né? E a gente vai, a partir então da página 12, lá na página 12, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas ideias de lagos, de depressões, como é que isso funciona, tá? Lá no livro ele vai falar assim, mais ao sul da mesma cadeia, na página 12, tá, pessoal? A superfície se aplana, a altitude diminui, ficando inferior ao nível dos mares e a depressão caspiana. Aqui ele está falando sobre o caminho do rio Volga, né? Vocês viram, o rio Volga é um rio importante para a Rússia, importante para o continente ali da Eurásia, né? E aí ele está mostrando então que esse rio Volga, ele vai ter a sua foz, ele vai caminhar, ele vai declinar para a depressão caspiana, tá? Onde se dá a foz em delta do maior rio europeu, o Volga, né? E aí ele vai acrescentar que ali situa-se importantes campos petrolíferos e gás natural, importante para a gente saber sobre os recursos que existem lá, tá bom? Mas vejam, nessa depressão caspiana, ele está falando de qual lugar? Do Mar Cáspio. Lembra que eu falei para vocês que é importante vocês saberem onde fica o Mar Cáspio, onde fica o Mar Negro, para a gente ter as referências, onde fica o Cáucaso, os Balcãs, a gente falou sobre essas referências, né? E aqui ele está falando sobre a depressão caspiana, isso que ele quer dizer aqui, que lá no Mar Cáspio nós temos um lugar de altitude baixa, baixa em relação a tudo que está ao seu redor, por isso que o nome é nome de depressão caspiana. Qualquer lugar que você escuta falar de depressão caspiana, depressão sertaneja, nós estamos falando o quê? De lugares baixos em relação a tudo que está em volta dele, tá? Então essa é a condição do Mar Cáspio, ok? Ele também vai fazer um comentário aqui sobre a existência de depressões absolutas. O que é depressão? Então veja, tem a depressão relativa, que é essa depressão que é uma altitude baixa em relação a tudo que está ao redor, e tem a depressão absoluta. A depressão absoluta é quando, além de ser baixo, ele está mais baixo que o nível do mar. Então o mar tem um certo nível, a gente chama de zero, né, 0 metros, é o nível do mar. Quando esse lugar, essa depressão está abaixo do nível do mar, né, em algum determinado ponto do continente, esse lugar é chamado de depressão absoluta, tá? Essa é a grande diferença de uma depressão relativa e uma absoluta. A absoluta está abaixo do nível do mar. Um exemplo que ele coloca aqui é o Mar Morto, tá? Localizado numa falha geológica. Então ele se encontra a 430 metros abaixo do nível do mar. Essas coisas vocês podem sublinhar aí na apostila de vocês. E ele vai ficar bem ali entre a Cisjordânia, dentro de Israel, né, e a Jordânia. Tá? Sendo alimentado, então, sendo abastecido pelo Rio Jordão. Muitos de vocês já ouviram falar sobre o Rio Jordão, né? O Jordão é um rio bem conhecido e muito importante para essa área aqui que ele mostra, tá? É um rio onde existem muitos conflitos pela água desse rio, né? Pelo domínio desse rio, por ser um lugar bem árido aqui, tá? E aqui eu também sublinho para vocês assim, ó, tal como o Mar Cáspio e o Mar Morto, o Mar Aral também isolado, ou seja, totalmente cercado. Então aqui apareceu o Mar Aral. Então a gente estava falando do Mar Cáspio, que fica numa depressão, o Mar Morto, que é uma depressão absoluta, e aí nós estamos falando do Mar Aral. O Mar Aral, o Mar de Aral, é um mar isolado também, assim como os outros, tá? Que se encontra na Ásia. E aqui ele aponta um problema do Mar Aral, que é um mar que está desaparecendo, tá?
Mas por quê? Porque ele é um mar que está isolado e está dentro do continente. E os rios que estão vinculados a ele, principalmente o rio principal, que é o rio Amu Darya, é um rio que foi muito trabalhado nele, pela presença de pessoas, pela presença de cidades, pela presença de vilas bem próximas desse rio. Esse rio foi sendo poluído, né? E ali nós tivemos um problema ambiental, tá? Esse rio muitas vezes ele foi também transposto, ele foi desviado, águas desse rio foram desviadas para a agricultura, para atividades econômicas ali em volta do rio, né? E aí essa perda de água faz com que o mar não consiga ser abastecido o suficiente e transforma ele num rio mais, num mar mais seco, né, pessoal? Reduz a quantidade de água nele, por isso que diz que ele está desaparecendo, sendo ele então considerado um grande problema ambiental local. Ok? Aqui, rios e lagos da Ásia e da Europa. Nós temos então o quê? O que ele fala aqui pra gente? Que os rios na Europa, assim como em todos os lugares, são os lugares onde as grandes civilizações cresceram, as grandes cidades cresceram, né? É o lugar onde o povo, onde o homem escolhe para ter água, acesso à água. Então acaba ali transformando margens de rios em cidades, né? Daí ele dá exemplo das cidades de hoje que cresceram próximo de rios, né? Londres, que cresceu próximo do rio Tamisa, Paris, capital da França, mais do rio Sena, Hamburgo no rio Elba, e Colônia no rio Reno, que a gente viu. Tem o Bagdá, que cresceu próximo do rio Tigre, e Calcutá no rio Ganges. Tá? Ainda tem a Nanquim no rio Yangtze. Beleza? Então aqui são exemplos importantes que é bom você sublinhar, né? Podemos perguntar qual cidade cresceu perto do rio Tamisa, ou qual rio é importante para Londres, né? Rio Tamisa. Ok? Ele fala sobre divisor. Gente, todo lugar que é muito alto, ele é um divisor de bacia hidrográfica, ele é um divisor de água, tá? Então, de um lado vai correr, vai formar um rio para lá, e agora do outro lado vai formar um rio para lá. Essa divisão de água pode fazer com que esse rio se torne um rio endorreico ou um rio exorreico, tá? Ele vai ser endorreico quando ele estiver correndo para dentro do continente, tá? Então ele é endo, e ele pode ser exorreico quando ele estiver correndo para fora do continente, no caso indo para os oceanos, tá? Então essa é a diferença que você tem que saber também. Endo para dentro do continente e exo para fora do continente, beleza? Aqui também ele vai falar sobre as origens dos lagos também, que vocês têm que saber. A origem, bom, então eu tenho esses grandes mares, que muitas vezes são lagos, né? Mas eles têm uma característica salina, justamente por características da própria área, né? Que leva esses sais para lá, e como ele fica em lugares muito baixos, eles acabam retendo muito desses sais para eles, desses sedimentos, né? E agora tem lugares que são lagos doces, né? Propriamente dito. E aí, quando a gente fala de lagos, né, na Europa principalmente, ou na Ásia, ali no norte, bem no norte, eles têm essa grande quantidade de lago, por lá ser muito frio, e por antigamente ter tido as glaciações. E nessas glaciações, quando o gelo derrete, ele deixa essas porções de água, né, que agora estão em estado líquido, portanto formam lagos. Então, gente, se você olhar qualquer lugar ali da Noruega, da Finlândia, olha lá nos mapas, vocês vão ver que tem uma porçãozinho de laguinhos lá, né? Na própria Rússia, mais ao norte, né, na região da Sibéria, tem porção de lagos, né? Na América do Norte, vocês veem os grandes lagos que tem, tudo mais ao norte. Por quê? Porque a presença do frio, do gelo, né? E de antigas eras glaciais, que antes lá então era gelo, água em estado sólido, depois ela derrete e formam os lagos, ok? Então esses aí são de origem glacial. A gente diz que esses lagos existentes são lagos de origem glacial. E existem lagos também formados com origem tectônica, tá? Que são rios formados por falhas. Então houve lá uma falha tectônica,
algum encontro de placa, ou então uma ruptura de falha mesmo que há entre as placas, e aí houve um afastamento e um decai, uma parte, né, da litosfera. Nessa parte que decai, a água vai acumulando e vai formando ali um lago, tá? Isso daí, então esse lago ele ocorreu por uma origem tectônica, então foi havendo uma acumulação de água por conta de um abaixamento ali, né, que houve de terra, né, de litosfera no caso. Ok? Então, nós temos aqui alguns exemplos de origem glacial, que é o Ladoga, né, é um exemplo. E temos aqui o Baikal, que é um lago muito famoso na Rússia, em toda a Ásia, que todo mundo sabe que existe, por ser um lago grande, muito grande, e que é formado por origem tectônica. Tá ok? Aqui ele fala então que o lago Baikal constitui uma bacia endorreica. Por quê? Porque ele é um lago que está lá no meio do continente, né? E aí os rios tendem a correr até ele. E aí ele é endorreico, porque ele é a foz, ele está dentro do continente. Beleza? Aqui, então, tudo que eu mostro para vocês está sublinhado, gente, vocês sublinhem, por favor, para que vocês possam estudar, né? Reler as partes mais importantes. Aqui tem uma foto do lago Baikal, ele é muito frio, ó. Né? E é um rio bem importante para a Rússia. Relevo e hidrografia da Oceania. Aqui, então, que eu falei para vocês que a gente ia incluir um pouco da Oceania, falar um pouquinho sobre a Oceania. A Oceania, então, ela é formada por 98,8% de Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné. O 1%, alguma coisa ali, é ilha. Um monte de ilha lá da Polinésia, Micronésia aqui, que estão inseridas aí, esse 1% de todo o continente, né? Essas ilhas, elas são formadas geralmente por atividades vulcânicas, então elas têm uma origem vulcânica, então o vulcão vai lá e se forma, aí depois aquele ponto de calor onde sai o magma migra, né, por conta da dinâmica da litosfera, e aí eu formo um novo vulcão, depois eu formo um novo vulcão, aquele vulcão vai virando uma ilha, aquele outro vulcão vai virando uma ilha. Quando a gente vê, a gente tem várias ilhazinhas um do lado do outro, por causa da formação vulcânica, das diferenças de local onde eles se formam. Ilhas, pessoal, ilhas podem se formar em pouco tempo, se a gente falar de tempo geológico, tá? Essas ilhas se formam em pouco tempo, também podem desaparecer em pouco tempo também, tá bom? Dentro do tempo geológico, né? Por conta quando eu falo dessa origem vulcânica, tá bom? Aí ele vai falar também sobre os atóis. Bom, tu precisa saber que muitas ilhas lá têm origem vulcânica, se formam por origem vulcânica, e também tem a formação dos atóis. O que é um atol? Ele fala aqui sobre a formação, como é que é. Então eu tenho uma ilha que se formou lá com o topo lá do vulcão, né? Ao redor daquele vulcão nós temos a presença dos recifes, dos corais. Os corais vão se formando aqui, ó, bem ao redor, daí elas vão fazendo toda essa parte ao redor, e o vulcão ele vai sofrendo uma subducção, ele vai descendo. Então a água ele vai descendo, só que aquela formação de coral que estava ao redor, ela permanece, ela fica. E aí quando ele desce, ele perde aquele espaço aqui, ó, tá vendo que ele tinha espaço, né? Ele desceu e perdeu o espaço aqui. E esse pedaço que ele perdeu vira uma laguna, né? Então ele vira um lugar onde a água ela adentra e forma um tipo de um novo ambiente marinho ali, né? E aqui na C ele já desceu totalmente, ó, e ficou só a parte do coral, do recife do coral, e a parte da lagoa interior, ou também a laguna. A laguna é quando tem contato com a água do mar, tá? E aí ela faz isso daqui, e olha a paisagem que se forma. Né, faz toda essa parte aqui externa, que é uma parte feita por corais, por recifes de corais, que são animaizinhos, né, pessoal, que formam tudo isso daqui. E aí eu tenho essa lagoa por dentro.
que ocupa então o espaço que o vulcão deixou, né? Que aquela parte montanhosa deixou, a ilha vulcânica, né? Que desceu. Beleza? Então isso é um atol, né? Ela tem muito atol lá na Oceania por conta dessas atividades vulcânicas e de toda essa dinâmica que acontece lá. Ok? Então aqui, as ilhas podem sofrer diferente dinâmica de chuva, depende do relevo dela. Então se ela tiver montanha, se ela tiver presença dos pales, que eles chamam, que são as partes mais altas, né, as montanhas mais altas, eles podem reter mais chuva, porque elas prendem as nuvens, né, as nuvens passam, elas prendem e chove, tá? Então são ilhas que podem ter maior presença de chuva, em detrimento das ilhas que não tem esse relevo tão alto, então ali não chove tanto. Bom. Aqui tem um mapa sobre as bacias hidrográficas da Oceania, mostrando também alguns nomes importantes. Nós temos aqui os rios Murray, Darling, que são os rios bem importantes aqui para o sudeste da Austrália, tá? E aí no mapa vocês podem visualizar bem, né? Então nós temos a grande cordilheira divisória, com cerca de 3 mil quilômetros de extensão. Que é importante a gente saber que tem. Também o monte, isso aqui na Austrália, né? O Monte Cook na Nova Zelândia e o Monte Wilhelm no Papua Nova Guiné. A gente fala então de relevos mais altos aqui, né? Cadeias de montanhas. Ok? Ó, então ele mostra aqui, ó, o Monte Cook na Nova Zelândia. Daí ele está mostrando o Monte Uluru, né, também, que é uma formação geológica que tem na Austrália. Na Austrália nós temos formações bem antigas, geologicamente falando, então nós temos planaltos bem desgastados pelos agentes erosivos, com altitudes modestas, né, na Austrália. Já na Nova Zelândia, no Papua Nova Guiné, são formações mais recentes que existem lá, tá? Então, se eu perguntar qual dos 3 países tem as formações mais antigas, nós temos lá na Austrália. As planícies da Oceania situam-se no sul da ilha da Nova Guiné, então no sul da ilha da Nova Guiné. No norte da Nova Zelândia nós temos, e também no sul da Austrália, onde temos aquela planície do rio Darling e do rio Murray. Ok, ó. As outras formações importantes que vocês têm que saber geograficamente que ocorrem lá, então, nós temos os pales, que são essas montanhas, essas formações mais altas das ilhas, né, que fazem com que chova mais nas ilhas que tem. Nós temos a grande barreira de corais, que você tem que saber que existe, que é por isso que quando se fala em corais e sobre o cuidado ambiental dela, se fala muito na Austrália, por conta dessa presença que tem próximo das costas, tem na costa da Austrália, mas também tem entre as ilhas ali do Pacífico, ali na Oceania, tá? E os fiordes, que ficam ao sul da Nova Zelândia, né, que são formações geológicas que ocorrem por conta do degelo, né, quando as glaciações deixaram de acontecer e elas se reduzem, elas formaram, né, esse tipo de vale, elas praticamente cavaram esse tipo de vale, depois derreteu todo o gelo e formou aquelas entradas enormes chamadas de fiordes, que a gente vê na paisagem aqui, que acontece na Nova Zelândia também. Tá bom? Então é importante saber sobre as barreiras de corais, né? Os pales, os fiordes, que são outras formações que ocorrem na Oceania. Beleza, pessoal? É isso aí, galera. Quando a gente fala de relevo, nós temos essa parte importante. Eu vou dar uma passada bem rapidinho aqui para vocês verem. Então, só um resuminho, né? Então, lá dentro daquele mar interior do continente, nós temos o Mar Cáspio, onde vai desaguar o rio Volga e o rio Ural. Nós temos o Mar Negro, onde vai desaguar o rio Danúbio e o rio Dnieper, por exemplo. Nós temos o Mar Aral, ou de Aral, que é onde vai desaguar o rio Amu Daria, tá? Importante esses rios que eu estou passando para vocês. E o Mar Morto, onde vai desaguar o rio Jordão.
Então, os termos endorreico, um exemplo é o rio Volga, ele é uma bacia hidrográfica endorreica, porque ele vai desaguar no Mar Cáspio, então dentro do continente, e exorreico, por exemplo, é o rio Reno, que vai desaguar no Mar do Norte, isto é, para fora do continente, ok? Lagos, tem que lembrar então que lagos têm origem tectônica, que um exemplo de origem tectônica é o Baikal, que tem praticamente 20% da água doce do planeta, é um rio muito grande, muito importante. Origem glacial, eu tenho o Ladoga e o Onega, também na Rússia, tá? Como exemplo. Depressão absoluta, você tem que lembrar então que a depressão absoluta é aquela depressão que fica abaixo do nível do mar. Ó, o nível do mar é 0 aqui na figurinha, coloquei pra vocês, ó, vermelhinho, tá bom? Abaixo do nível do mar tá aqui, ó, Mar Morto. O Mar Morto tem menos de 400 metros de altitude, menos, negativo, abaixo do nível do mar, tá? E por isso aqui eu tenho uma depressão absoluta. Beleza? Aqui só uma vista aérea para vocês verem, então o Mar Morto está aqui, ó. Aqui fica o Mar da Galileia. E é pra cá é a nascente. Então a nascente vem, passa o Mar da Galileia, daí vem o Mar Morto. Então aqui é a nascente, tá? No Monte Hermon, ó a nascente. Vai passar pelo Mar da Galileia, daí vai vir aqui, ó, Mar Morto. Depressão absoluta. Por quê? Porque daí eu passei, fui, desci a altitude do nível do mar e agora estou numa altitude negativa, depressão absoluta, beleza? Mar de Aral, a gente comentou que o Mar de Aral está secando, olha o que aconteceu com o Mar de Aral. O Mar de Aral em 1989 era isso daqui, e agora em 2014 está isso daqui, ó. Diz então que ele tem em torno de 10% do que ele tinha antigamente, gente. Isso aqui é um desastre ambiental, porque quantas vidas, não só de pessoas, mas um ecossistema inteiro dependia dessa água e agora tá desse jeito, né? Lamentável. Beleza, gente? Daí na Austrália, só mostrar pra vocês aqui o rio Darling, o rio Murray, que eu falei pra vocês. Isso é uma planície, tá? E aqui nessa figura eu tenho de novo, eu consigo ver, vocês viram, eu consigo ver melhor aqui a planície, ó, essa parte mais verdinha. E eu consigo ver aquela grande cordilheira divisória, ó, que tem aqui na Austrália. Na Nova Zelândia tem o Monte Cook, que fica aqui na Ilha do Sul. As planícies da Ilha do Norte, a gente tem maior presença de planície na Nova Zelândia. E aqui no Papua Nova Guiné que eu tenho o Monte Wilhelm, certo? Beleza, gente? Então, vocês estão craque já nisso aí, né? Beijo no coração e até a próxima.